Nesse vídeo falaremos sobre resolução de endereços, sobre endereços MAC, IP e o processo de endereçamento chamado ARP. Então, existem dois principais endereços utilizados nas redes locais para comunicação entre os dispositivos. O endereço físico, que é o endereço MAC, endereço gravado na placa de rede, no firmware da placa de rede. Esse endereço, teoricamente, ele não muda, então a placa de rede ela mantém esse endereço sempre. Eventualmente, é possível fazer uma mudança nesse endereço, você alterar em nível de sistema operacional, mas na próxima vez que você reiniciar o computador, esse endereço pode mudar. Então, o endereço físico, que é o endereço da camada de enlace, ele não muda, ele é imutável. Ele é utilizado dentro da LAN para fazer a comunicação entre os dispositivos. O switch, ele processa apenas endereços MAC, Switch Layer 2. Na camada de rede, nós temos um outro endereço, que é o endereço lógico. Esse endereço vai identificar o dispositivo exclusivamente dentro de uma rede. Então, dentro de uma rede, dentro do escopo de uma rede, é preciso que cada dispositivo tenha um endereço IP exclusivo. E ele é utilizado para encaminhar pacotes entre uma origem e o destino, independente de essa origem e esse destino estarem dentro de uma mesma rede ou estarem em redes remotas. O problema é que a rede, ela termina, uma LAN, uma rede local, ela tem o seu limite no gateway. Vamos observar um cenário que eu montei para a gente tentar compreender melhor o funcionamento desse endereçamento. Nesse cenário aqui, nós temos duas LANs diferentes. Essa é a LAN 1 e essa é a LAN 2. Então, a LAN, ela termina no roteador. Esse roteador é o gateway da sua rede. Então, como está configurado o dispositivo? Esse dispositivo está configurado com o endereço 192.168.0.1 e esse endereço é o endereço dessa rede local, tá? E aqui, se olharmos a configuração dos dispositivos, esses dispositivos cada dispositivo tem um endereço diferente, e o gateway dele é 192.168.0.1, que é justamente o endereço do roteador, é o gateway da LAN 1, tá? Então, como funciona a comunicação dentro desta rede? Quando um dispositivo tenta se comunicar com outro dispositivo dentro da rede, o usuário vai usar uma aplicação, a aplicação lá no modelo OSI, ela tá na camada 7, na arquitetura TCP/IP, esse endereço, essa aplicação, ela está na camada 4, e essa aplicação vai mandar uma requisição. A camada de transporte, ela vai adicionar um cabeçalho, então ela vai fazer todo o encapsulamento, vai passar esse segmento, que é a PDU da camada de transporte, vai passar o segmento para a camada de rede. A camada de rede vai adicionar um cabeçalho. Nesse cabeçalho tem o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender isso. Então, eu vou usar um pacote, aqui esse pacote é um ping, eu vou pingar, ou seja, eu vou mandar uma mensagem do PC3 para o PC5. Então, aqui você vai observar que foi criado um pacote, tá? Esse processo é o processo do ICMP, esse ICMP aqui, ele é o ping, tá? Se você for no terminal digitar ping, você vai pingar, você vai encaminhar um pacote ICMP, que é um pacote para verificação de status de rede. Então, o ICMP é esse roxinho aqui. Esse roxinho, vamos abrir e olha só, ele tem uma mensagem, tem as informações lá das camadas superiores, tá? Então, aqui na camada de rede, que é o que nós estamos analisando, nós temos o endereço de origem, que é 192.168.0.2. Se você observar aqui, nós estamos no PC3. O PC3, vamos olhar a configuração dele,
O endereço dele é 192.168.0.2, que é esse endereço aqui, o endereço de origem, tá? E o endereço de destino? O endereço de destino é o PC5, ó, nós mandamos o pacote da origem PC3 para o destino PC5. Vamos observar qual é o IP do PC5. Então, o PC5 tem o IP 192.168.0.4, que é o IP de destino que ele colocou aqui, tá? O protocolo da camada superior é ICMP e a mensagem é do tipo 8. Ok, só que dentro da LAN, o switch, ele processa endereços MAC. E apesar do dispositivo do PC3 conhecer o IP do destinatário, ele precisa também conhecer o endereço MAC da placa de rede destinatário dentro da rede local. Tá? E aqui a gente não tem informação nenhuma na camada 2, então é preciso fazer um processo chamado ARP para que esse ARP identifique, descubra qual é, o processo, qual é o endereço da, 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 da placa de rede do destinatário. Tá? Então, dentro de uma rede local, o destino, se eu quiser comunicar, esse ARP ele precisa fazer uma requisição de descoberta de endereço utilizando o MAC, ou o IP do destinatário que é dentro da rede local. Então, vamos verificar aqui o que tem no ARP. No ARP, então, eu tenho uma informação, né, o endereço MAC de origem, o endereço MAC do destinatário, já vou falar sobre esse endereço, o endereço IP da origem e o endereço IP do destino dentro da rede local. Então, dentro da rede local, se eu mandar um pacote do PC3 para o PC5, ambos pertencem à mesma rede local, então o ARP, o processo de resolução de endereços, ele vai considerar o endereço IP do PC de destino. Então vamos ver, vamos seguir essa simulação para ver o que acontece. Vamos lá. O ARP, o ARP faz a resolução de endereços, tá? E essa resolução de endereços, como funciona? Então, o dispositivo de origem, ele vai colocar no cabeçalho do pacote, na camada 2, o endereço MAC dele. Então, a requisição precisa sempre ser unicast, tá? O endereço de origem sempre unicast. E o endereço de destino vai ser o endereço de broadcast. Aqui, se nós formos levar para o binário, nós temos todos os bits 1, tá? Por padrão, dentro da rede, quando eu tenho todos os endereços de uma rede ou o MAC, todos os bits marcados com 1, então significa que eu estou conversando com o broadcast. Então, o PC3 vai mandar uma mensagem para broadcast e o objetivo dele é descobrir qual é o IP, qual é o MAC do destino. Então, o que ele está dizendo assim, olha, eu sou o 192.168.0.2, o meu MAC é 00, E0, A342, CA3E, a partir de agora eu vou falar só 3E, e eu quero descobrir qual é o endereço MAC do 192.168.0.4. Vamos ver o que acontece. Então, o que encaminhou, olha, o ping era o pacotinho da cor roxinha, né? Então, o ARP é o pacote da cor verde. Chegando no switch, o switch recebeu a mensagem do 192.168.0.4 na interface Fast Ethernet 02. E o que o switch vai fazer? Bom, o switch vai encaminhar, como essa requisição é destinada a broadcast, então o switch desencapsulou o quadro, pegou o cabeçalho do quadro que ele recebeu, processou e descobriu que o destino é o broadcast. Então, se o destino é o broadcast, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar essa mensagem, ele vai colocar essa mensagem em todas as interfaces que estão conectadas,
tá? Exceto na interface que originou a requisição. Então, a porta Fast Ethernet 02, que é da onde está vindo a mensagem, não vai receber mensagem de volta. Então, não faria sentido colocar a mensagem na mesma interface que gerou a requisição. Então, ele vai colocar onde? Na Fast Ethernet 01, na 03 e na 04. Vamos encaminhar a mensagem. O roteador recebeu a mensagem, o PC4 recebeu a mensagem, a camada de rede, ela recebeu a mensagem, ela desencapsulou, verificou que o destino era broadcast. Então, desencapsula a mensagem, encaminha essa mensagem para a camada de rede. A camada de rede vai analisar o destino. O endereço IP de destino é o endereço IP da própria máquina? Não é. Então, se não é, ela vai descartar esse pacote, tá? Então, o PC4, ele vai descartar o pacote, o roteador 2, R2, vai descartar o pacote e o PC5 vai processar o pacote. O que ele recebeu? Ele recebeu uma requisição na interface 0, perguntando qual era o MAC do PC4. Ok, então ele vai responder, ele vai colocar no cabeçalho de destino, é uma resposta ARP, então vai ser um ARP reply. Esse ARP reply vai ter o quê? O endereço MAC da origem, que é o endereço da placa de rede do PC5. O destino vai ser quem gerou a requisição, então ele vai pegar desse cabeçalho aqui e vai colocar no campo de destinatário da camada de enlace, vai colocar o endereço IP de origem, o endereço dele, que é compatível com a requisição, e o destino é 192.168.0.2, que foi quem gerou a requisição. Então, a pergunta veio para broadcast, a resposta é dada em unicast. Vamos lá. O PC5 encaminha para o switch, o switch analisa a mensagem, ela é destinada a um endereço MAC, e esse endereço MAC o switch sabe que está na interface 02. Como que ele sabe? Bom, se analisarmos a tabela MAC do switch, ele sabe quais são as interfaces conectadas nele, quais são os MACs das interfaces conectadas nele. Ele vai encaminhar para o PC3 e agora, veja, reapareceu o pacotinho roxo, que é o ping, que é o ICMP. Vamos analisar esse pacote. Agora, antes nós tínhamos o cabeçalho da camada de enlace, antes nós tínhamos o cabeçalho da camada de enlace, de rede, agora nós temos o cabeçalho da camada de enlace, e como essa comunicação ela é dentro da LAN, aqui está aparecendo só os cabeçalhos da LAN, tá? Então, aqui nós temos o endereço MAC de origem, que é o endereço MAC do PC3, e o destino, era o 3E, né? E o destino é o MAC do PC5, que é o MAC E2. Agora, o PC, ele recebe a mensagem e ele responde a mensagem com sucesso. Ok, então quando a gente está trabalhando dentro da rede local, a requisição ARP, ela é feita tendo como base o endereço MAC, ou o endereço IP, o endereço MAC do destino dentro da rede local. Então, o ping era do PC3 para o PC5 e ele está tentando descobrir qual é o MAC do PC5. Agora, quando o destino estiver em uma rede remota, esse processo muda. O ARP é a resolução do endereço MAC, que é o endereço da camada de enlace. A camada de enlace faz comunicações em redes LANs, em redes locais. E uma rede LAN, ela tem o seu limite no roteador 1. Então, o limite da LAN é esta interface. Quando eu passar para uma próxima rede, eu tenho uma outra LAN. Então,
a comunicação entre o roteador R1 e R2 é uma comunicação de uma outra LAN. E isso aqui é uma outra rede local, tá? Então são redes diferentes. E aí, nesse caso, o ARP é feito perguntando, se eu quiser mandar uma mensagem do PC1 para o PC2, eu preciso descobrir não qual é o MAC do PC2 que está em uma rede remota, mas qual é o MAC do roteador 1, qual é o MAC do destino do dispositivo dentro da rede local. Vamos ver o exemplo. Ok. Agora nós vamos mandar uma mensagem do PC. Deixa eu pegar aqui. Do PC 3 para o PC 6. Novamente, o PC 3 não sabe quem é o PC 6. Então, o que vai acontecer? Vou mandar uma requisição ARP. E essa requisição ARP, veja bem, a comunicação na camada de rede é feita entre os endereços IP de origem e destino. Então, a nossa origem é o PC3 e o destino é o PC6. Aqui nós temos o endereço da origem 192.168.02 e o destino é 192.168.22. Como o destino está em uma rede remota, então o processo ARP é feito descobrindo qual é o MAC do roteador R2. Vamos ver aqui. O ARP, olha o que aparece na requisição. Na requisição, o PC3 está perguntando qual é o MAC do 192.168.01. Só que o nosso ICMP, ele é feito entre 192.168.02 e 192.168.2.2. Ok, por que eu preciso saber então qual é o ARP do roteador? Porque nós precisamos contar para o switch para quem ele precisa entregar essa mensagem dentro da rede local. E a sua rede local tem como limite o roteador, o gateway da rede, tá? Então, o gateway é o roteador da rede. Como o PC3 sabe quem é o gateway dele? Porque está configurado. Então, lá na configuração do PC3, nós temos a informação de quem é o gateway desse dispositivo. Então, agora nós vamos fazer um ping do PC3 para o PC6. Então, do PC3 para o PC6, a requisição ela é feita do 192.168.2.2, o meu destino é o 2.2 e a minha origem é o 0.2. Como o dispositivo de destino está em uma rede remota e o PC sabe pelo endereçamento, juntando o endereço IP e o endereço e a máscara de subrede, então ele sabe que o destino não está dentro da rede dele. Ele precisa fazer o quê? Encaminhar a requisição para o gateway. Quem é o gateway? É o roteador R2. Então a requisição ARP é feita para o R2. O destino, então a requisição diz o quê? Eu quero saber, eu sou a placa de rede com o MAC final 3E, estou perguntando para broadcast, o meu IP é o 192.168.02 e o destino eu quero saber qual é o MAC do 192.168.01. A requisição ARP é feita para o roteador, para o broadcast, o roteador vai responder a requisição e agora sim é possível montar o cabeçalho da camada de enlace. Então, se na camada de rede nós temos o endereço de rede do destinatário em redes remotas do PC3 e do PC6, os endereços de origem PC3 e o destino PC6, na camada de enlace eu preciso saber qual é o destinatário dentro da LAN. Então, eu tenho o endereço MAC do PC3 e o endereço MAC do roteador R2. Chegou no switch, o R2, e o R2 vai fazer a requisição para o R3. O R3 não conhece o destino,
tá? Então, ele vai fazer um ARP para o destinatário, e só então ele vai encaminhar o pacote. Então, no caso do IPv4, quando eu estou fazendo comunicação entre redes remotas, o processo de resolução de endereços é feito descobrindo o MAC do destinatário dentro da rede local, mas na camada de rede, o IP que vai é o IP de destino na rede remota. Então, o MAC é o da rede local, né? MAC de destino é o BBB, por exemplo, esse endereço aqui, e o da origem é o endereço MAC da placa de rede que originou a requisição. Quando eu estiver falando de uma segunda rede local, aqui o cabeçalho da camada de enlace vai mudar. Na camada de enlace, o encapsulamento vai considerar os endereços MAC das placas de rede que estão se comunicando, o destinatário dentro desta rede. Então, isso aqui é uma LAN, isso aqui é uma outra LAN. Então, aqui a gente tem a LAN 1, aqui a gente tem a LAN 2 e aqui a gente tem a LAN 3, tá? Isso aqui, do ponto de vista de rede, e isso é uma rede local. Mas a comunicação está sendo feita entre dispositivos de rede remota. Assim como o ARP é o processo de resolução de endereços para IPv4, no IPv6 nós temos um outro processo, que é o processo chamado Neighbor Discovery, ou descoberta de vizinhos. Tá? No IPv4, o ping é feito usando ICMP, que é o ICMP da versão 4. No caso das redes IPv6, o ICMP é a versão 6 que é utilizada, que utiliza os cabeçalhos de endereçamento do IPv6. Então vamos ver como funciona a requisição ARP. Aqui o processo do ARP, que já foi descrito na simulação. Então o PC 192.168.1.5 precisa mandar uma mensagem, uma requisição para 192.168.1.7, não sabe o MAC do dispositivo, e aí ele vai fazer uma requisição ARP perguntando qual é o MAC do dispositivo. Então o ARP ele fornece resolução de endereço de IPv4, porque a requisição ela sempre vem das camadas superiores, a origem sabe qual é o IP do destino, mas ela precisa descobrir qual é o endereço MAC da placa de rede do destinatário, porque dentro da LAN a comunicação é feita pela camada de enlace. Aí o dispositivo ele vai manter uma tabela ARP, que é a tabela de mapeamentos. Se nós pegarmos a simulação, nós podemos verificar quais são os endereços já descobertos pela placa de rede. Vamos voltar à simulação. Aqui eu resetei a simulação para nós termos uma tabela ARP limpa. Então, eu posso observar aqui fora a tabela ARP do dispositivo, olha só, tá? A tabela ARP do dispositivo. Vou diminuir um pouquinho o tamanho para nós conseguirmos manter as tabelas de cada um dos dispositivos. Então, vou mostrar do PC3, do PC4, do PC5, e do roteador. Tabela ARP. Tabela ARP, vamos lá. Então, se eu mandar uma mensagem do PC3 para o roteador, olha só, o PC3 não tem nada na tabela ARP dele. Ele vai descobrir qual é o endereço do destinatário, então o gateway dele é 192.168.0.1 e o MAC dele é o endereço com final 01, e ele alcança esse endereço
colocando pacotes na Fast Ethernet 0. O PC4 não descobriu nada e o PC5 também não. Então, se eles precisarem se comunicar com algum dispositivo, ele precisa fazer a resolução. Se o PC3 quiser se comunicar com o PC4, ele vai fazer um ARP, vai fazer o processo do ARP, e aí tanto o PC3 quanto o PC4, eles vão descobrir qual é o MAC um do outro. Veja só, o roteador, antes ele conhecia o MAC, o endereço MAC e o endereço IP dele, né? Depois ele descobriu do PC3, que é o endereço 2, olha só, é o mesmo endereço que o 4 sabe, mas ele não descobriu o roteador e nem o PC5 conhecem o endereço MAC do PC4, né? Então, para a resolução, é preciso que, como a resposta é em unicast, na primeira vez que é feita a comunicação, é preciso resolver o endereço, é preciso descobrir qual é o endereço. Uma vez que esse endereço ele foi descoberto, da próxima vez que o dispositivo tentar mandar uma mensagem, vamos lá, vou colocar no modo simulação aqui. Aqui eu estou vendo as requisições ARP e ICMP, vou apagar todas as mensagens e vou encaminhar uma nova mensagem do PC3 para o roteador. Então, o PC3 já conhece o MAC do roteador. Como ele conhece, ele já monta os cabeçalhos, tanto da camada de rede quanto da camada de enlace. Por quê? Porque ele já sabe qual é o IP do destino e ele sabe qual é o endereço MAC do destino. Sabe como? Porque ele mantém os endereços na tabela ARP. No seu computador, você também pode descobrir qual é o endereço utilizando o comando arp-a. O arp-a vai retornar o endereço IP. Olha só, então esse é o endereço do meu gateway, e ele o endereço dele é o endereço MAC, é esse endereço MAC, e ele é alcançável através da interface EN0, né? E aqui a gente tem um outro endereço, o endereço multicast, que é alcançável por essa interface de rede, que tem esse endereço MAC e é alcançável por essa interface de rede. No dispositivo, vou tirar aqui o modo simulação, no Windows, você pode fazer essa verificação utilizando o prompt de comando. Você digita Windows E, coloca o comando cmd, vai abrir esse prompt de comando, e você digita lá arp-a. E aí ele vai dizer qual é o endereço IP e qual é o endereço físico da placa de rede de destino. Só observar que o endereço físico é um endereço em representação hexadecimal. Então, o que acontece durante o processo ARP? O dispositivo vai precisar, ele vai pesquisar primeiro na tabela ARP, se essa tabela contiver o endereço MAC do destinatário, então ele pega esse endereço, coloca, já faz o encapsulamento correto e já coloca o MAC do destino. O IP é do destinatário em redes remotas e o MAC é o destinatário dentro da rede local. Se o endereço MAC pertencer a uma rede diferente, o encaminhamento então é feito para o gateway da rede. Dentro da tabela ARP precisa estar a informação de qual é o MAC do destino do gateway da rede. Se o dispositivo não souber qual é o MAC do destinatário, então ele vai fazer a requisição ARP. As entradas na tabela ARP, elas não são permanentes. Elas podem ser removidas e elas são removidas quando um temporizador de cache expira. Então, cada entrada, ela fica gravada no sistema operacional durante um determinado tempo. E ela expira, então a entrada ela é removida a partir de um determinado tempo, um tempo especificado.
Esse tempo depende do sistema operacional, então varia dependendo do sistema operacional. E é importante que elas sejam removidas, porque eventualmente, um dispositivo ele ganhou um IP, principalmente quando se usa DHCP, que é a configuração dinâmica, um endereço MAC, uma placa de rede, ganha um determinado IP, e esse dispositivo ele pode sair da rede. E quando ele sai da rede, pode vir um outro dispositivo com outro endereço MAC e ganhar aquele mesmo IP. Então é preciso que essa tabela seja atualizada de tempos em tempos. O que acontece é quando um dispositivo se comunica com o outro, essa entrada, esse timer da entrada, ele é atualizado. Então o timer ele é decrementado, vamos imaginar que fique ali durante 5 minutos o endereço dentro da tabela ARP. Então, o dispositivo mandou uma mensagem para o gateway padrão, por exemplo, que é o mais comum, né? Manda uma mensagem para o gateway padrão, eu coloco uma entrada na tabela ARP, e a partir desse momento que deu entrada, o timer vai decrementando até chegar a zero. Só que antes de zerar o timer, eu mandei mais uma mensagem para o gateway padrão. Então o timer é resetado, volta ao tempo máximo, 5 minutos, por exemplo, e aí ele começa a decrementar. Então a entrada vai ficar permanente ali enquanto os dispositivos estiverem se comunicando. Se houver um período em que os dispositivos não se comunicam, aí essa entrada ela é removida da tabela ARP. Essa tabela também pode ser removida utilizando alguns comandos. Então, pegando o PC3 e vamos apagar essa tabela ARP. Tendo uma entrada, é possível apagar a tabela usando o comando ARP-D. Uma vez que eu digitei o comando ARP-D, se eu digitar ARP-A, não tem novas entradas. E aí todas as requisições, elas precisam ser refeitas. No switch, no roteador, o switch não tem tabela ARP, né? Então, se a gente observar aqui, a gente não tem entradas na tabela ARP, porque esse switch é um switch Layer 2 e ele não trabalha, ele não desencapsula a camada de rede. No roteador R2, nós conseguimos ver a interface dele usando o comando show IP ARP. Então, aqui a gente verifica quais são os endereços, então, protocolo, o endereço de rede, a idade aqui é o tempo que essa entrada vai permanecer ali, e o endereço de hardware da interface de rede. Então, esse endereço no roteador, ele é excluído a partir do momento em que o timer zerar. Muito bem, então as tabelas dos dispositivos de rede, eles podem ser visualizadas com o show IP ARP no roteador, ou ARP-A no computador, e ARP-D apaga a tabela ARP. Então, existem alguns problemas, existem alguns ataques de segurança que são feitos utilizando o ARP, é o que a gente chama de ARP spoofing. Qual que é o problema? Quando uma requisição ARP ela é encaminhada para o broadcast, todos os dispositivos que são encaminhados, que estão conectados nessa rede, eles recebem mensagens, as requisições ARP. E aí, se tiver um dispositivo operando em modo promíscuo, esse dispositivo ele pode, ou se houver um atacante dentro da rede, esse atacante pode falsificar respostas de ARP, e aí ele pode trocar o endereço MAC isso normalmente acontece fazendo alteração de forma que o atacante ele quer se passar pelo roteador, pelo gateway da rede, porque a maioria dos dispositivos, via de regra, eles querem se comunicar com a internet. Então, eles precisam fazer esse caminho. Para fazer esse caminho, ele precisa passar pelo roteador. Então, o ARP
por ARP spoofing, um atacante ele pode falsificar respostas ARP, colocando o MAC dele como resposta a uma solicitação ARP que tentou descobrir qual é o IP do gateway da rede. Qual é o objetivo disso? Que as mensagens, ao invés de serem encaminhadas para o roteador, que elas passem. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Que as mensagens que são encaminhadas para o roteador, elas passem pelo atacante para depois serem encaminhadas para o roteador. E aí esse atacante, ele vira um man in the middle, é um homem do meio, ele começa a verificar, a processar as mensagens que passariam pelo roteador, e aí ele pode obter acesso a informações confidenciais, a senhas, uma série de informações, porque ele passa a operar como se fosse um proxy de rede ou um gateway de rede, né? Então é bem importante, esse ataque é um ataque bastante comum, e ele geralmente é o primeiro ataque para se ganhar acesso a informações confidenciais. O outro problema de ter ARP, quando a informação, a mensagem é feita em broadcast, todos os dispositivos da LAN, eles podem alcançar, eles podem ser destinatários de uma mensagem. Agora imagine que essas requisições ARP, elas são feitas de vários computadores dentro da sua rede local para uma rede remota. Se o encaminhamento das mensagens de um computador para a rede remota, sendo que a minha rede local tem vários switches, ela gera uma sobrecarga grande na rede. Se vários dispositivos tentarem fazer ARP ao mesmo tempo, vai gerar uma sobrecarga muito grande. Ah, mas não acontece ao mesmo tempo, tudo bem, mas ainda assim existe uma sobrecarga muito grande de pacotes sendo encaminhados para redes remotas. Então, os switches de nível corporativo, os switches mais robustos, eles incluem técnicas de mitigação tanto contra ataques, e eles podem gerenciar um pouco essa questão do ARP Broadcast. As solicitações de ARP, elas são recebidas e processadas por todos os dispositivos da rede local. Isso significa o quê? Significa que se um dispositivo mandar um ARP, todos vão receber, e pelo menos em nível de camada de enlace, eles vão processar essas mensagens. Se houverem transmissões excessivas, elas vão reduzir o desempenho da rede, e se houverem requisições excessivas, pode acontecer uma negação de serviço dentro da rede local, porque ela vai ficar tão sobrecarregada com o encaminhamento e processamento dessas mensagens que a rede vai ficar lenta. Respostas ARP, elas podem ser falsificadas por um agente malicioso, e esse agente malicioso ele pode interceptar as mensagens e aí ele pode fazer uma série de coisas, né? E os switches de nível corporativo, eles já são programados, eles já incluem técnicas de mitigação para proteção contra ataques ARP, porque para evitar que esse tipo de ataque gere a redução do desempenho da rede local. Nesse vídeo nós falamos sobre endereço MAC, endereço IP e resolução de endereços de IPv4 utilizando o processo chamado ARP.